Vivemos o apocalipse em Portugal. Esta é a seção das águas. Fumo, água. As águas foram todas. Volta. Para quem teve a acompanhar aí, ou quem conseguiu acompanhar alguma coisa, que em Portugal não se conseguiu acompanhar ou fazer nada, e ficamos sem, primeiro, energia elétrica, depois sem água, depois sem internet, mas por incrível que pareça até sem comunicação. A rede mesmo móvel, Vodafone, Nós, Mel, as grandes, foram todas abaixo, uma por uma, no efeito dominó. Resolvemos aqui fazer este vídeo para vos mostrar um pouco como foi esse sentimento meio que apocalíptico aqui. Então estão a tentar fechar as portas e quando então espera que a energia volte. E assim o pessoal tá lá na fila. E é isso. Não dá pra comprar nada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Mas o que eu quero destacar mesmo é a falta de preparo que nós vivemos nesse dia. Para vocês terem ideia, eu fui numa dessas lojas de saúde e bem-estar e estavam lá duas vendedoras, o espaço estava fechado, né? As portas não estavam fechadas, mas o espaço não estava a funcionar. Mas eu falei, por que não estava a funcionar? E eu, pronto, precisava de comprar. E a resposta que me deram foi, nós não podemos vender porque não tem como dar a saída do produto de estoque. Então nós não podemos fazer então a venda. E eu penso assim, para você que é empreendedor, se isso é uma desculpa válida para que o seu funcionário não venda um produto. Quer dizer, eu já trabalhei com vendas e sei muito bem que quando não há sistema, por N razões, você tem uma fatura manual. Você passa a fatura manual, entrega, vende para o cliente e quando o sistema voltar, você insere manualmente essa venda no sistema. Pronto. Mas não, isso é motivo para que a loja feche, pare e não venda nada. Estou a falar de uma loja de saúde e bem-estar, farmácias ou coisas do gênero também fechadas. Para pensar como é possível chegar num nível de despreparo tão grande que nem para fazer uma simples venda, porque não há sistema, é possível. Então estamos assim tão dependentes da tecnologia ao ponto de não conseguir fazer o básico. E pronto, como vocês viram na imagem, eu estive no supermercado, né, fui comprar uma garrafa d'água e me deparei com essa situação, né, toda a parte da água vazia. Mas quando eu olho por lado, estão pessoas com um carrinho de supermercado com água praticamente a passar aqui do nível da cabeça, com água, as garrafas de 6 litros, de garrafas pequenas, em pânico, num desespero, como se realmente fosse o apocalipse. Por isso, não é clickbait esse vídeo, né? O pessoal que tá vendo, não é clickbait, realmente vemos o apocalipse. Pessoas ali a comprar, não pensar no próximo nesse sentido, e foi realmente algo bem inusitado. Me pôs a pensar um pouco. O que é que nós faríamos se realmente nós estivéssemos numa situação aí de fim de mundo? Que parece que foi aquilo que vivemos ontem aqui. Será que realmente nós estamos preparados para esse dia? Não digo não só de abastecimento, de água, de comida, mas a nível espiritual. Como é que anda a nossa intimidade com Deus? Às vezes eu fico me perguntar, Senhor, não dá para dar um aviso aí antes aí para os teus filhos, o que vai acontecer? Aí depois, imediatamente vem a resposta, eu já avisei. Tenho avisado no fundo, dia após dia, tempo após tempo, guerra após guerra, situação após situação, o amor se esfriando, porque como vocês viram aqui nessa imagem, não é normal correr para um supermercado e acabar com o estoque de água em 1 hora, sem pensar num próximo. Eu creio que realmente a humanidade está se encaminhar para algo muito perigoso em algumas partes. Mas eu quero destacar um ponto aqui. Como é que está a nossa intimidade? Como é que está a nossa vida com Cristo no sentido de quando chegar o dia? Foi um tom meio que de brincadeira, mas eu ouvi alguns comentários ontem como aquele que não estiver a orar, que comece a orar agora.
no supermercado, assim, a passar no corredor. Eu vi comentários do gênero, não se sabe quando é que isso vai voltar, é melhor comprar mais. E agora, o que é que nós vamos fazer? Deu pra ver um pouco do medo das pessoas e eu pensei, será que é um pouco ainda do reflexo da pandemia de 2020? Será que é um pouco isso, o receio de voltarmos outra vez a estarmos confinados? Ou nesse caso, a idade das trevas, né, que é aquilo que se diz que vai acontecer sem internet? Para mim, a pior forma foi como esta nação e a comunicação agiram nesse meio termo. Toda a comunicação era não se preocupem, não tenham pânico. Mas a informação que é bom até hoje é zero, ou quase zero. Como assim, Rafa? Tem tanta notícia, tá tanta coisa aí a falar, mas alguém que me diga aqui qual foi o motivo que causou esse apagão. Oficialmente nenhum motivo. Portugal falou que a causa do apagão foi um incêndio no sul de França. A França já desmentiu, disse que não houve incêndio nenhum. O responsável aqui das infraestruturas na rádio perguntam diretamente, olha, o senhor consegue garantir que as telecomunicações vão ser mantidas pelas empresas? A resposta dele foi, eu consigo garantir que os profissionais estão a trabalhar, ou seja, aquela politiquice de dar a volta e não responder a pergunta. No fundo não respondeu, não garantiu e tanto é que não garantiu que não funcionou, né? Todas as telecomunicações ficaram sem efeito, deixaram de funcionar. Eu vejo uma nação despreparada, eu vejo pessoas despreparadas, hospitais fechados, postos de gasolina fechados, supermercados fechados, e é um pouco de se pensar, né? O que nós faremos? Nós como cristãos, o que é que temos que fazer nessa altura? Tu comenta aqui, aconteceu alguma coisa nesse dia, como é que passaste esse dia aí sem internet? Para mim foi uma maravilha, foi um dia quase um dia forçado de folga. Foi um tempo que pudemos orar, foi um tempo que pudemos estar em descanso também, um tempo que pudemos estar em família, um tempo que não foi na roda do hamster. Então diga como é que foi para você estar nessa situação. O que você achou disso? Acha que foi algum acontecimento natural? Qual é a teoria que acreditas que aconteceu, foi o responsável por isso tudo? Porque até hoje, pelo menos, não temos respostas oficiais sobre o que causou esse problema. E agora eu paro para pensar, será que nós estamos mesmo preparados para um evento desse nível, a nível global, ou até mesmo europeu? Será que estamos preparados para viver mais que um dia numa situação dessa? Pode-me imaginar, se fosse 2, 3 dias, 7 dias, um mês, como é que viveria a população? Como é que seria a nossa reação? Corre, negada! Será que isso foi um grande teste social?